Olha só, péssimo dia para a Lava Jato e para o Deltan Dallagnol. Por quê? Porque o Deltan Dallagnol acabou de ser punido no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, por 9-1. Foi 9-1 a chacoalhada que tomou o Deltan Dallagnol. E o Deltan Dallagnol foi punido por tweets que ele fez contra o Renan Calheiros, porque no ano passado o Deltan Dallagnol queria que o Davi Alcolumbre, que era o candidato do bolsonarismo e do lavajatismo, vamos lembrar uma coisa, a Lava Jato ajudou a eleger o Bolsonaro, estavam assim, Sérgio Moro era o super-ministro do Bolsonaro. E aí o candidato deles para o Senado era o Davi Alcolumbre, eles queriam tirar o Renan Calheiros. E o Deltan Dallagnol, que é procurador da República, ele começou a fazer tweets falando que se o Renan Calheiros ganhar, vai ser muito ruim para a luta anticorrupção, se o Renan Calheiros ganhar, vai ser uma vitória da corrupção, uma derrota da pauta anticorrupção, quer dizer, chamando o Renan Calheiros de corrupto e fazendo campanha aberta para o adversário dele. Só que tem uma coisa, procuradores, juízes, eles não podem se manifestar politicamente, isso é lei, eles têm um regimento interno. Quando o cara faz concurso público para ser procurador da República, ele geralmente está lá visando o salário altíssimo e tudo mais, mas ele tem que lembrar que tem regras para ser um procurador da República, e no caso um procurador do Ministério Público Federal. E essas regras têm que ser seguidas, é uma instituição sólida aí que tem tantos e tantos anos de idade e precisa de regras. E aí o Deltan Dallagnol não, para ele achou. O pessoal da Lava Jato, eles acham que as regras, não só ele, mas todos eles, que as regras se aplicam só aos outros. E, inclusive, assim, tem que se aplicar as regras aos outros de uma maneira bem punitiva, mas a eles não querem que as regras se apliquem. Eu vou falar da hipocrisia do Deltan, de como a Lava Jato agora vai sofrer várias derrotas. Olha, a partir de agora, da semana que vem, entra o Luiz Fux na presidência do STF. E aí, as derrotas da Lava Jato vão ser uma atrás da outra. Mesmo o Fux sendo um lavajatista assim, a gente lembra o Moro falando em Fux we trust. Mas a casa vai cair para eles. Vão ter muitas derrotas da Lava Jato nas próximas semanas, nos próximos meses. Vamos falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver mesmo a casa cair para eles? Curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever no canal. Eu tô aqui antes desse canal existir, eu já falava no site, no aplicativo do Plantão Brasil, a Lava Jato é golpe, a Lava Jato são fascistas. E aí eles ajudaram a eleger um governo mais fascista que eles, que é o do Bolsonaro. Na verdade são fascistas iguais, a diferença é o tipo do fascismo. O Bolsonaro é escrachado e o Sérgio Moro, os lavajatistas, eles são mais pomposos, mas também são tão fascistas quanto e usam do mesmo tipo de modus operandi, que é o seguinte, tentar destruir a oposição, tentar censurar a oposição, como fizeram com Lula, e tentar se manter no poder o máximo possível. Então, um segundinho, de graça, clica aqui no botão e você ajuda muito a oposição ao desgoverno, a oposição à Lava Jato, e mais do que isso, temos ações que a gente faz contra o desgoverno Bolsonaro. Aqui tem o nosso outdoor no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que vai ficar mais um bom tempo lá, eu já renovei. Aqui tem o nosso painel de LED em Floripa. E meus amigos do painel de LED do Plantão Brasil perguntando sobre o cheque do Queiroz para Michele e denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Apoiem o Plantão Brasil. Esse painel de LED também já renovei. Aqui o nosso em Belo Horizonte, falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial e que R$600 foi conquista da oposição e que ele agora só quer pagar 300. Quem quiser ajudar com isso, clique embaixo do vídeo, tem o botão Seja Membro, tá? Assim, Seja Membro. Ou no primeiro comentário, que sempre é o comentário que eu faço, tem ali conta bancária, tem PicPay, tem apoio para quem quiser ajudar com esses outdoors. Mas um segundinho de graça se inscrever no canal já ajuda muito, muito na oposição a tudo isso. Agora vamos falar sobre o Deltan e o Sérgio Moro. Olha, tem gente que vai falar, mas Thiago, qual é o problema de um procurador da República, no caso o Deltan Dallagnol, um procurador falar que o determinado candidato para a presidência do Senado é contra a pauta anticorrupção, como se a pauta anticorrupção fosse só a Lava Jato, né? Todo o resto fosse corrupto. Mas qual é o problema disso? O problema é o seguinte, procuradores e juízes, eles não são pessoas comuns. Eu, Thiago, sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum. Eu não tenho, por exemplo, porte de arma. Um cara que é procurador, ele tem porte de arma. Um cara que é procurador, ele tem poder de investigar, poder de pedir quebra de sigilo bancário, fiscal, ele tem poder de fazer devassa na vida de quem ele quiser, tem poder de polícia, ele tem muito poder. Um procurador, ainda mais um procurador do Ministério Público Federal, tem muito poder nas suas mãos. Para ter esse poder, essa pessoa não pode usar esse poder politicamente, coisa que a Lava Jato sempre fez. Eu nem preciso ficar aqui citando os milhares de exemplos de como a Lava Jato agiu politicamente. Só que, para ter esse poder, o procurador ele tem que se resguardar de algumas coisas que um cidadão comum
não precisa. Por exemplo, eu posso vir aqui e eu poderia, se eu não gostasse do Renan Calheiros contra o Davi Alcolumbre, naquela, se o Davi Alcolumbre tinha o apoio de Bolsonaro e de Sérgio Moro, eu estava do outro lado automaticamente. Mas eu poderia vir e falar para qualquer um dos dois lados, o Renan é corrupto, minha opinião, o Davi Alcolumbre é corrupto, esse cara se ele ganhar vai ser uma porcaria, esse cara se ele ganhar vai ser uma porcaria. Sabe por quê? Porque eu não sou procurador da República. O Renan, o Deltan Dallagnol, não Renan, o Deltan Dallagnol, ele é. Então quando ele fez concurso público, quando ele passou, ele assinou um termo, tem ali o regimento interno da Procuradoria, do Ministério Público, e aí ele não pode fazer algumas coisas exatamente porque ele tem poder. Na hora que ele falava com um amiguinho da Receita Federal, ilegalmente, isso ilegalmente, ele podia agir legalmente, mas isso ele fez ilegalmente. Na hora que ele falava com o amiguinho da Receita Federal, a Vaza Jato mostrou, para pedir para quebrar sigilos fiscal e bancário de parentes do Lula ilegalmente, aí era bom ser procurador da República. Na hora em que ele fazia uma devassa na vida do Lula, dos familiares, na vida de fulano, ciclano, aí era ótimo ser procurador. Mas, do mesmo jeito que o Ministério Público dá poder de polícia para procuradores, dá esse poder todo para poder investigar crimes, também tem algumas coisas que a pessoa tem de abrir mão. Uma delas é a liberdade de ficar fazendo crítica política a fulano ou a ciclano. E aí quando o Deltan Dallagnol fez isso, ele já sabia que estava errado. Não pensa que os procuradores não sabem, não conhecem o regimento interno, eles sabem. Tanto é que são poucos que fazem esse tipo de crítica e pouquíssimos que fazem sair impunes. E aí o Deltan Dallagnol, sabendo disso, sabendo disso, ele mesmo assim fez a crítica. O Renan Calheiros entrou contra ele no CNMP e falou, isso aí é interferência política. Sabe o que o Deltan Dallagnol fez? Ele tentou fazer com que o processo prescrevesse. Prescrição é quando algum delito, alguma infração, crime é cometido, e aí depois de alguns anos isso prescreve. É assim, é muito lá atrás, não vamos mais julgar, a justiça não pode perder tempo com isso, vamos pra frente, bola pra frente. É isso que é prescrição. E o Deltan Dallagnol, olha só, ele fez um projeto de lei chamado 10 medidas contra a corrupção, que ele ficou tentando aprovar aquela porcaria. Dessas 10 medidas, a maioria era fascismo puro. Fascismo puro, assim, parece que ele pegou a agenda do Mussolini, do Hitler, e falou, vamos enfiar aqui nessas 10 medidas contra a corrupção. Aí o que acontece? O Renan Calheiros, obviamente, era contra. Qualquer pessoa que tem um mínimo de senso ético e senso moral era contra as 10 medidas do Deltan. Mas uma dessas medidas era o seguinte, a prescrição não existe mais, ou seja, não prescreveria mais nenhum crime. E o Deltan Dallagnol deu várias entrevistas, dizendo que, eu lembro de ter lido várias, dizendo que não, crimes não podem prescrever porque a prescrição é um aliado da impunidade. E aí, nas entrevistas, eu lembro até do argumento do Deltan Dallagnol, em que ele falava, se um crime prescrever, esse crime nem vai ser julgado, a gente nem vai saber se a pessoa era culpada ou inocente, então é melhor que não haja prescrição para que tudo seja julgado, e se o fulano for inocente, não tem problema para ele, porque ele vai ser julgado e vai ser inocentado. Só que não na Lava Jato, né? Esse é o problema, essa era a coisa do Deltan. Ele queria que nada prescrevesse para ele poder pegar crimes antigos de qualquer um, para tentar fazer a lei retroagir, mesmo sendo ilegalmente, a gente sabe que a Lava Jato sempre agiu ilegalmente, para ele poder ficar fazendo devassa na vida de pessoas escolhidas a dedo, porque aí quando alguém delatava o Fernando Henrique Cardoso, não vamos melindrar um aliado. Fernando Henrique deixa de lado. Mas peraí, nesse mesmo crime do Fernando Henrique tinha alguém do PT? Peraí, não era do PT, mas era ligado a outro, dá para ligar no PT? Vamos lá. Mas o Fernando Henrique não. Era assim que a Lava Jato agia. Pois bem, o Deltan era contra a prescrição, mas sabe qual foi a tática dele? E ainda é a tática dele em todos os processos administrativos contra ele no Ministério Público? É a prescrição. O processo dele contra o Lula, ele estava perdendo a votação, eu até cheguei a falar, gente, eu noticiei isso no Plantão Brasil, e ia fazer vídeo até, porque já estava a votação 7-1, 7-2 contra o Deltan. O Deltan ia ser punido pelo PowerPoint que fez contra o Lula. Aí um dos procuradores falou, gente, mas esse processo prescreveu, olha aqui, prescreveu. Aí os outros todos mudaram o voto e falaram, prescreveu, não dá mais para punir o Deltan. Quer dizer, contra os outros, ele quer que nada prescreva nunca. Contra ele é um processo que foi um julgamento que foi adiado 42 vezes, veja bem, foi adiado 42 vezes, prescreveu. E aí, esse contra o Renan Calheiros ia prescrever. O Deltan Dallagnol entrou no STF com recurso para paralisar, para que prescrevesse, ia prescrever daqui a algumas semanas. Aí o Celso de Mello, para cagar a carreira dele, e aí eu posso falar, tá vendo? Eu não sou procurador, eu posso falar isso, para cagar
a carreira dele, sabe o que ele fez? A última coisa, talvez seja o último ofício do Celso de Mello como ministro do STF, ele deu um ofício favorável ao Deltan, suspendendo o julgamento. Aí veio a Advocacia Geral da União e falou, não, tem que ter o julgamento. E falou, tem que ter esse julgamento em urgência porque vai prescrever. Aí o Gilmar Mendes, olha só, o Gilmar Mendes foi lá e liberou o julgamento contra o Deltan Dallagnol e na decisão ele ainda escreveu, copiou e colou trechos de entrevistas do Deltan Dallagnol para jogar na cara. Esse é o tipo de coisa que a mídia não mostra. Você não vai ver isso no Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional é assim com a Lava Jato com o Sérgio Moro. Você não vai ver isso lá na Cruzoé, no Antagonista, nessas revistas aí que são assim com a Lava Jato, praticamente porta-vozes oficiais. Mas a decisão do Gilmar Mendes foi extremamente bem embasada, inclusive em depoimentos do próprio réu, que era o Deltan Dallagnol, dizendo que prescrição não tem que existir. E aí ele falou, tem que se julgar com urgência. Aí, segunda-feira foi feriado, hoje teve sessão, já são quase 2 da tarde, já foi julgado, 9-1. E o Deltan recebeu uma punição chamada censura, quer dizer, ele não pode mais fazer isso de novo, só que o principal dessa punição é o seguinte, a carreira dele como procurador no Ministério Público Federal sofre atrasos, quer dizer, quando ele quiser uma promoção, ele quiser uma vaga em algum lugar, às vezes até em operações, quando os procuradores se candidatam para entrar numa vaga, outros poderão entrar na frente dele, porque ele já tem uma punição, quem não tem punição passa na frente, mas mais do que isso abre um agravante, quer dizer, nos próximos processos dele, ele já tem um agravante, é como se fosse na justiça o cara que é réu primário, comete um crime, mas responde em liberdade, quando não é mais réu primário, comete o crime e vai preso, é isso. No caso não dá prisão, mas ele já tem uma punição ali, no próximo, por ser reincidente, a punição deve ser maior. E tem uma coisa, o Luiz Fux, em Fux We Trust, o Luiz Fux, ele suspendeu uma punição que o Deltan Dallagnol recebeu no ano passado, senão essa já era a segunda, ia ser uma punição ainda pior. E a terceira vem já, porque a Cátia Abreu também tem um processo dela que está suspenso pelo Celso de Mello e que está nas mãos do Gilmar Mendes, que é do fundo de 2,5 bilhões da Lava Jato. Só que, mais do que tudo isso, a Lava Jato está com um problemão, porque agora o Luiz Fux, ele vai entrar na presidência do STF. O Luiz Fux é um lavajatista, só que tem uma coisa, o STF tem 2 turmas, são 11 ministros, 11 juízes lá no STF, e são 2 turmas e um presidente. Cada turma tem 5 deles. Tem a primeira turma e a segunda turma. A segunda turma é responsável por todos os processos da Lava Jato, olha só. E a primeira turma tem vários outros processos também, e aí tem o presidente que não pode fazer parte de nenhuma das 2 turmas. O Luiz Fux não tá na turma da Lava Jato, mas o Celso de Mello tá e ele vai se aposentar. O Luiz Fux queria entrar nessa turma para formar uma maioria lavajatista. Lá já tem a Carmen Lúcia, que o Deltan Dallagnol chamou de frouxa, mas aí ele chamou num chat interno, não foi no Twitter, senão eu também estava respondendo. Tem o Fachin, que o Deltan falou, o Fachin é nosso, e ia entrar o em Fux We Trust, ali na segunda turma. Só que em Fux We Trust, assim, nós confiamos no Fux. Palavras de Sérgio Moro, não sei o que estou dizendo, que eu não confio. Aí o que aconteceu? O Fux queria entrar lá, mas ele vai ser o presidente da corte, ele não pode entrar lá. Quem tá para entrar lá, os ministros estão formando uma aliança para que o Dias Toffoli entre lá. E o Dias Toffoli é anti-lavajatista, pelo menos as decisões dele são geralmente derrotas à Lava Jato, inclusive foi dele o voto de Minerva que soltou o Lula. Foi do Dias Toffoli, foi ele quem colocou na pauta, ele tinha avisado, eu lembro que eu falei aqui no canal, o pessoal falava, Thiago, não vai acontecer, você é otimista demais, blá blá blá, eu falava, gente, o Lula vai ser solto agora em novembro, o Dias Toffoli que tá falando, não sou eu, é ele que tá falando que vai colocar tudo na pauta, e eu já sei o voto dele. E colocou na pauta várias votações, inclusive aqui continuou a investigação do Queiroz, várias outras, polêmicas, colocou tudo em novembro do ano passado na pauta e, inclusive, foram várias derrotas contra a Lava Jato ali. Só que com Dias Toffoli na segunda turma, aí já foi uma maioria 3-2 contra os lavajatistas, aí vai ser uma derrota atrás da outra. Aí eles vão, como diria o ministro Salles, eles vão passar a boiada. Só que em vez de passar a boiada para queimar a Amazônia, como estão fazendo lá, queimando o Pantanal, a Amazônia, destruir o nosso planeta, não, vão passar a boiada para destruir, para acabar com as ilegalidades que a Lava Jato cometeu, entre elas a da suspeição do Moro, que jamais poderia julgar nenhum caso do Lula, e a anulação dessas condenações sem provas do Lula. Então tudo isso vai começar a passar nos próximos meses, e os lavajatistas estão desesperados, e aí, como eu falei, eles acham que para os outros a lei vale, mas para eles não. No caso da prescrição, os outros podem ficar respondendo pelo processo até 100 anos depois, não interessa, não pode prescrever. Para eles não.
tem que prescrever. E agora estão fazendo um escarcéu, estão fazendo um escândalo os lavajatistas dizendo que estão sob ataque, blá, blá, blá. É engraçado, eles querem todas as benesses dos cargos que eles têm, mas eles não querem, eles têm um grande problema com seguir regras. Até uma regra simples, o procurador e o juiz não podem ficar de contatinho, não podem entrar em conluio. Até isso, uma coisa simples, eles não conseguiam, não conseguem. São pessoas assim, ó, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, são pessoas que assim, não dá para colocar regra para eles sempre acham que estão acima da lei. Outro que também acha que está acima da lei é o Bolsonaro, mas esse a gente já faz oposição aqui todos os dias, e se você também quer ajudar, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima deles todos, porque foram eles, bolsonaristas, mas principalmente Lava Jato, com Rede Globo e tudo mais, foram eles quem colocaram o país nessa desgraça que está. Então, curte o vídeo, se inscreve e vamos pra cima. Falou!